União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Meu nome é Jamerson Ferreira. Lembrando, o objetivo da fala de hoje é discutir a importância da análise do relatório anual de gestão. Para isso, vamos apresentar não somente a estrutura do relatório anual de gestão, mas como sugestões para analisar as informações que são apresentadas nele, inclusive algumas novidades de estrutura desse instrumento de gestão. O nosso público-alvo de hoje são gestores municipais de saúde, gestores estaduais de saúde, profissionais que atuam nas secretarias, profissionais que atuam na assistência e pesquisadores. Tá, ok? Todos são bem-vindos a esse universo da gestão. É importante dizer o seguinte: estamos falando de instrumentos de gestão que são de acesso público. Para ter acesso aos relatórios anuais de gestão ou do município ou do estado, é necessário você clicar no link que está sendo apresentado ou pesquisar pela sigla SARG-SUS. SARG-SUS-Ministério da Saúde é o primeiro link que vai ter a apresentação da proposta do SARG-SUS e ao final dessa página vai ter, clique aqui para o acesso a esse sistema, né, que é o sistema do SARG-SUS, um sistema de apoio à gestão. No entanto, quem está assistindo à web agora pode, ao receber este material em PDF, somente clicar nesse link que você vai ter acesso direto a essa página. Uma novidade: esta página ela está sob revisão, sobre alterações do Ministério da Saúde, em uma proposta maior de integração com mais informações em uma plataforma que está sendo desenvolvida pelo próprio Ministério. Então, hoje esse link ele está funcional. E é importante que você acesse para que tenha conhecimento e acesso às informações tanto do seu estado quanto por município, e aí sim dialogar, questionar, discutir sobre as informações de gestão do seu município. Nesta página do SARG-SUS, este lado esquerdo ele é para acesso restrito, ou seja, alimentação e publicação dos relatórios. Do lado do acesso público, basta clicar diretamente no mapa, no estado no qual você tem interesse, para daí selecionar o nível de informação que é na página seguinte. Você vai selecionar se municipal, se estadual e o ano da sua publicação de interesse. Lembrando, já está disponível para consulta o relatório anual de gestão de 2017. São informações bem recentes, todas elas oficiais, que podem servir de base para estudos científicos, também para discussão da gestão. Tá ok? Então, clicando ali em qualquer estado de interesse, você vai ter acesso a esses documentos. Aqui é só para lembrar. Acesso restrito é para publicação e alimentação dos instrumentos. Acesso público é para pesquisa e download, ou seja, baixar esses documentos em nível municipal ou em nível estadual. Os relatórios anuais de gestão eles se relacionam com mais dois instrumentos, né? Que é o plano de saúde, que pode ser plano municipal ou plano estadual de saúde, na qual a gestão informa o que fazer, tá? São as prioridades, o que vai guiar a gestão naquele período na qual o plano foi desenvolvido. O plano municipal de saúde ele não é redondo dentro da gestão. O que é que significa isso? A periodicidade do plano, ela sempre ultrapassa um ano qualquer mandato municipal ou estadual. Por que isso acontece? Para dar continuidade às ações, para que as ações elas não sejam interrompidas, mesmo que haja essa mudança de governo. Então é sempre muito importante os governantes municipais e estaduais atentarem para isso. Por quê? Caso for a primeira gestão, o primeiro ano de gestão ainda responde
o plano municipal ou o plano estadual da gestão anterior. Sim, é necessário para que haja uma continuidade das ações. Após este primeiro ano, a gestão atual vai planejar mais 4 anos de ação. Ou seja, sempre vai implicar em uma continuidade de 1 ano no mandato posterior. Tá? Esta é a regra tanto para governos municipais e governos estaduais. Tá ok? O como fazer pertence ao instrumento da Programação Anual de Saúde, na qual o gestor ele vai olhar para o plano municipal ou plano estadual de saúde, verificar quais são as suas prioridades, verificar quais são as suas dimensões, aquilo que deve ser feito ao longo desses 4 anos e criar estratégias para efetivar suas ações num período de 12 meses. Tá? Bom, se nós temos 2 instrumentos de referência, de planejamento, é necessário que tenhamos um processo de avaliação, um processo de reflexão daquilo que é feito, indicando quais são as metas, quais são os resultados e possibilitando pensar, será que as minhas ações geram o impacto desejado? Para chegar nesse nível de reflexão, nós vamos apresentar a estrutura atual do relatório anual de gestão e estratégias de análise. Lembrando, fazer esse grau de análise não é simples, né? Então, abrimos essa web com a seguinte pergunta-chave: quais são os usos destes instrumentos para a gestão municipal e estadual de saúde? Bom, por que fazer essa pergunta? Porque é necessário lembrar o seguinte: estes planos, o plano municipal ou o plano estadual de saúde, a programação anual de saúde, elas devem ser submetidas também ao Conselho Municipal de Saúde para discussão e avaliação, assim como os resultados do relatório anual de gestão. Então, se são instrumentos norteadores e também se passam por avaliações de saúde, é necessário que isso seja do conhecimento das coordenações, de diretores, né, das equipes de saúde, para que os planejamentos específicos estejam alinhados a esses instrumentos maiores de gestão. Caso contrário, podemos até ter sucesso em ações isoladas. No entanto, elas podem se distanciar desses instrumentos de planejamento, esses instrumentos de gestão. Bom, a segunda pergunta, ela faz o link com a primeira, né? Qual é o uso real desses instrumentos? Será que durante o ano a gestão municipal e estadual olha para esses instrumentos e consegue fazer o questionamento não somente para a resposta do relatório quadrimestral de gestão, no entanto, para poder refletir se o andamento das ações se afasta ou se aproxima daquilo que é preconizado ou pelo Estado ou pelo município. Lembrando, as ações de saúde elas acontecem durante todo o ano. No entanto, as avaliações também devem acontecer. Todo planejamento ele requer um grau de flexibilidade e ele tem que ser compartilhado pelas pessoas que coordenam as ações e pelas equipes também que executam as ações, para que, a partir de um olhar do todo, possa se refletir se aquilo que foi preconizado como prioridade e também se a programação, se ela é viável, se ela é factível, para que juntos possamos melhorar a saúde, né? Então, é necessário avançar para uma terceira pergunta. Se você consegue perceber a relação dos instrumentos de gestão no fazer da saúde, será que os serviços de saúde refletem ou tornam real aquilo que é preconizado pelo gestor ao assumir o mandato ou ao elaborar as ações para o longo do ano? Então, nesta web, temos que destacar a importância da análise dos dados, né, no relatório de gestão. Analisar dados não é fácil, tá? E também o uso do relatório anual de gestão, ele não deve ser burocrático.
nós não devemos ser atropelados pelo instrumento de gestão. Até porque, para analisar o instrumento anual de gestão, sim, são necessários olhares complementares e também que possamos ter acesso de outros relatórios. Mas isso não pode sufocar o pensamento analítico e reflexivo do gestor e da equipe de gestão. Bom, então quais são os conjuntos de dados que são encontrados no relatório anual de gestão? Temos a identificação do gestor, é o primeiro grupo de informações, os dados sociodemográficos do estado e do município, dados sobre morbidade, sobre mortalidade, a estrutura de serviços e a estrutura da gestão, indicadores de saúde, recursos, e ainda tem uma novidade. No relatório anual de gestão também acompanha a programação anual de saúde para fazer o link direto entre os resultados e as ações que foram pactuadas para serem realizadas. Então, olhar de uma forma sistêmica e gerar análise não é fácil. É necessário que tenhamos ajuda de outras pessoas, ou seja, o relatório anual de gestão não é uma tarefa para ser respondida facilmente e nem somente por uma pessoa. Afinal de contas, gestão é um resultado da ação conjunta de várias equipes de saúde, não somente da gestão. O relatório anual de saúde mostra resultados também das equipes de assistência. Então é necessário que diferentes atores ajudem a fazer esta análise, que ela não é fácil, ela é multifacetada, tá? E traz características de diferentes dimensões de saúde, da atenção primária em saúde, da média complexidade e da alta complexidade. Então, a nossa missão para facilitar a gestão municipal de saúde e a assistência é sugerir linhas de análise e de utilização do relatório anual de gestão. Então, a gente fatiou, dividiu por conjuntos de dados e vai sugerir possibilidades de análise ou de enriquecimento dessa análise. O primeiro conjunto de dados sobre os dados demográficos envolve população, etnia, raça/etnia, sexo, faixa etária e pirâmide etária. No relatório anual de gestão, esses dados aparecem tanto em forma de tabela quanto em forma de gráfico. Por exemplo, para analisar um município, nós recortamos diferentes períodos. Então, esse gráfico de cima é o período mais antigo, aproximadamente 2010, o gráfico da esquerda, 2014, e o gráfico da direita, 2017. Olhando rapidamente para esses gráficos, pode aparentar não ter diferença, mas são de períodos com intervalos de anos de pelo menos 3 anos. Se ficar difícil de analisar, é importante também comparar o resultado desta cidade com o relatório do Estado, para ver se a sua pirâmide etária se aproxima ou se distancia do cenário estadual. Lembrando que na pirâmide etária podemos identificar processo de envelhecimento da população, a relação entre envelhecimento e sexo. Por exemplo, nesta cidade, o processo de envelhecimento tem sido mais bem sucedido para o sexo feminino do que para o sexo masculino e acompanha uma tendência nacional. Lembrando, a natalidade nesta cidade já está diminuindo, o número de filhos já está diminuindo. Mas é necessário perguntar também como estão as taxas de mortalidade infantil, para saber se, além de ter uma redução de natalidade, que é a base da pirâmide, se essa redução de natalidade, se ela também acompanha um aumento de mortalidade infantil, porque aí existe um duplo desafio, né? É necessário também olhar para o meio dessa pirâmide etária, na qual se destaca a população jovem, de 20 a 29 anos. Então, olhando para a pirâmide etária, conhecendo o público, é necessário perguntar quais seriam as possibilidades
de ação de serviços de saúde mais coerentes com essa pirâmide etária, na qual temos o envelhecimento gradual dessa população, uma população ainda jovem, com destaque para um público jovem, mas como esse público jovem tem um destaque para de 20 a 29 anos, será que eu também tenho uma mortalidade por causas externas nesse público, reduzindo assim o número de indivíduos jovens após 20 e 29 anos? Então, a pirâmide etária ela suscita perguntas não somente de envelhecimento, mas também sobre mortalidade, assim como a oferta de serviços. A outra coisa que nós podemos perguntar, diante dessa pirâmide etária, como está o processo de internação, de adoecimento, ou seja, de morbidade, para um público jovem, mas que pode ter uma mortalidade acontecendo por causas externas ou por qualquer outros fatores. Outra questão, além do processo de internação e de morbidade, o que leva esse indivíduo à morte? Quais são as principais causas de mortalidade olhando para essa pirâmide etária? Para que depois possamos olhar outros gráficos e dar sentido a esses gráficos. E até mesmo perguntar, será que esta causa de mortalidade é esperada diante da minha pirâmide etária? Ou quais são os serviços que eu deveria oferecer em relação aos serviços que eu já estou oferecendo? Por exemplo, uma população jovem com destaque para 20 a 29 anos pode ter relação com uma busca, uma necessidade de serviços de planejamento familiar. Quais são as ações de prevenção a DST/AIDS que estão acontecendo? Qual é o serviço de maternidade que eu tenho, que é também coerente com uma população jovem, né? Então, para isso, a gente vai olhar outras informações, mas resgatando as perguntas, né? Primeira pergunta que deve ser feita, será que a sua pirâmide etária tem apresentado modificações? Lembrando, o relatório anual de gestão, ele sempre recorta uma pirâmide etária. Então é necessário olhar para períodos anteriores e verificar se há alteração. Segundo, como está o comportamento em relação ao município e estado? Terceiro, as características que podemos analisar e questionar da pirâmide, como nós já apresentamos antes. Fazendo um panorama com o cenário nacional, de acordo com o Ministério da Saúde em 2005, aquela pirâmide etária que nós vimos, ela está deixando de ser o cenário da década de 80 no Brasil, né, na qual nós tínhamos uma base muito larga, indicando uma alta taxa de natalidade, mas também de mortalidade, e estamos caminhando para um segundo tipo de pirâmide etária, que é de 2010, né, com uma base um pouco menor e essa lateral sendo arredondada, tá? É muito fácil ainda encontrar em vários municípios o conjunto de dados similar ainda à pirâmide da década de 80 no Brasil. Ou seja, diferentes regiões de saúde podem apresentar diferentes pirâmides etárias. Não é necessário, obrigatoriamente, acompanhar o comportamento nacional. Por exemplo, alguns municípios que já têm um processo de envelhecimento mais adiantado e redução da natalidade, vai se aproximar desse terceiro gráfico, que é o gráfico que se assemelha ao comportamento nacional esperado do Brasil para o ano de 2050. Por que isso é importante saber? Analisar a pirâmide etária de qualquer cenário, ou municipal, ou estadual, ou nacional, nos permite compreender e também suscitar perguntas sobre a expectativa de vida, assim como o quadro epidemiológico esperado de acordo com cada pirâmide etária, tá? Então, quais são as suas principais características da sua pirâmide etária, né? Em referência à sua morbidade e mortalidade, o que você espera? Quais são as informações mais funcionais, né? As ações mais características, mais funcionais? Então, quando a gente olha para o quadro de morbidade de um determinado município ou estado, é necessário que nós venhamos a analisar os capítulos que estão aqui representados e o resultado. Então, por exemplo, essas informações é somente de uma cidade. Eu não variei a análise. É somente de uma cidade. Então, para aquela determinada cidade que tem uma população muito jovem,
né, uma população com destaque de 20 a 29 anos, o principal motivo de morbidade é parto e puerpério, como já foi questionado anteriormente. No entanto, outras causas, elas aparecem e devem ser questionadas, por exemplo, neoplasia, né, e doenças do aparelho digestivo, seguidas por causas externas. A gente tem que perguntar, será que esse quadro seria o esperado para uma população com destaque jovem? Então, as análises elas têm que ser adequadas à realidade, tanto do município quanto do estado, tá ok? Então, sugestões para a análise da morbidade. É necessário questionar se os dados são coerentes com a faixa etária, porque isso não está no relatório anual de gestão, então suscita outras análises. Se os dados têm oscilado com o passar dos anos, olhando para relatórios anteriores, até mesmo construindo séries históricas para cada capítulo, para cada índice, para cada fator de morbidade. Qual é a resolutividade da atenção primária em saúde no seu município e no seu estado? Lembrando, algumas causas de morbidade são preveníveis pela atenção básica, existe um indicador sobre isso. Mas é também interessante saber, se elas não são preveníveis, todas as causas, quais são as ações que estão sendo direcionadas para este cenário? Se eu tenho doenças crônicas de saúde com grande ênfase, é necessário que não somente a média e alta complexidade receba atenção, como também a atenção primária em saúde. Por isso, a última pergunta. Qual é o foco das ações do seu município e do seu estado? Essas ações, vamos dialogar sobre isso no debate, tá? Onde responderemos as perguntas e as interações. Olhando para a mortalidade, que é o ponto crítico da morbidade, né, que é o que leva à internação, nós já temos aqui um destaque muito maior ainda dessa cidade para doenças do aparelho circulatório, seguido por neoplasias, que era o segundo fator, e o terceiro fator, quase empatado com o segundo, é causas externas, na qual encontramos a violência interpessoal e o acidente no trânsito. Lembrando, nenhuma análise de saúde deve ser feita isolada somente em um ano. É claro que o relatório anual de gestão, você está olhando para o cenário de um ano, mas o gestor tem que analisar cada um desses campos e analisar e submeter esta análise ao Conselho Municipal de Saúde. Em muitos casos, encontramos somente descrições dos gráficos e não análises. A análise requer a elaboração de hipóteses, a apresentação de justificativas, a apresentação de relação entre variáveis que deem significado para o que está sendo apresentado. A parte boa do relatório anual de gestão é que esses gráficos e resultados já são apresentados pelo Ministério da Saúde e é obrigação do gestor somente gerar análise. E o somente é em grandes aspas, porque analisar não é fácil. Analisar requer leitura, requer atenção, requer interação e domínio de outras áreas da saúde, assim como da temática de gestão. Então, as sugestões referentes ao tema da mortalidade. Por exemplo, quais são as estratificações possíveis e possíveis relações com o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, tá? Porque essas informações de mortalidade são do SIM. Os dados variam conforme idade e sexo. Essas são sugestões para que o gestor, ao analisar, fazer uma tabulação do SIM, possa, junto com sua equipe, gerar maiores análises. Por quê? Análises, quando divididas por sexo, por faixa etária, por raça/cor, tendem a mostrar resultados diferentes. E para cada grupo de informações, suscita diferentes ações, diferentes análises, diferentes juízos. Tá ok? Quais são os principais fatores que podem influenciar no aumento ou na redução das taxas de mortalidade? Tá? Por exemplo, se nós verificarmos que nessa cidade em questão, as doenças crônicas
não transmissíveis têm apresentado uma tendência de aumento nos últimos 10 a 15 anos, é necessário questionar quais são as ações de prevenção, mas também de controle dessas doenças na atenção primária em saúde, assim como o acesso destas pessoas que vão precisar referente às especialidades na média e na alta complexidade. Tá ok? E quais são as variações numa série histórica sobre os fatores de mortalidade. Existem alguns fatores de mortalidade, algumas taxas de mortalidade, que são sazonais, ou seja, que elas são mais características em determinadas épocas do ano. Por exemplo, acidentes de trânsito são considerados picos mais esperados em determinadas épocas do ano. No entanto, estudos apresentam que a curva em relação à mortalidade com outros instrumentos, por exemplo, quais são as ações previstas no Plano Municipal de Saúde, as prioridades e as ações referentes a estas causas de mortalidade. Outra coisa, quais são as ações previstas para este ano ou para o ano passado? Onde é que estarão essas informações? Na Programação Anual de Saúde. Quais são as ações que faltam realizar, né? Quais são as prioridades que ainda não foram trabalhadas? Ou seja, olhar para o futuro também é necessário, a partir de análise de tendência. Por que eu estou falando dessas medidas estatísticas que auxiliam na gestão? Analisar o comportamento anterior de mortalidade, de morbidade, é a partir de um raciocínio epidemiológico. Se nós compreendemos um comportamento estatístico de uma determinada causa, ou de mortalidade ou de morbidade, começamos a compreender o comportamento destas doenças, dessas patologias, por um período, e começamos a determinar relações de causalidade entre eventos, tá? Para que a gestão possa entender e programar as ações para intervir e não possibilitar um aumento dessas causas de mortalidade, tá ok? Então, justifica a última pergunta. Se as suas ações planejadas se estão gerando o efeito esperado. Por quê? Ao olhar para o relatório anual de gestão, nós teremos outros fatores para responder essa pergunta. Por exemplo, uma gama de informações presentes no relatório anual de gestão é a sua estrutura de saúde, a rede física e o seu RH, os seus recursos humanos disponíveis, tá? Então é necessário perguntar, por exemplo, esse dado foi retirado também desta cidade, tá? Que a gente não vai revelar a identidade dela. Mas olhando para o meu quadro, será que eu posso entender que as minhas ações sugeridas, se elas são possíveis ou não de serem realizadas, tá certo? Lembrando, aquele quadro é somente um quadro de um exemplo de uma cidade que captamos essas informações e que está de domínio público lá na página do SargSUS, tá ok? Então, o que fazer diante da estrutura? Isso a gestão tem que analisar. Se é possível alterar, ampliar essa estrutura de acordo com a necessidade da população. O planejamento do gestor ele não deve pensar da sua decisão para o usuário, mas sim da necessidade do usuário, isto em série histórica e em contexto, o que a gestão deve fazer visando a melhoria da qualidade de vida do seu usuário. Este é um raciocínio que embasa qualquer análise epidemiológica e que embasa uma gestão por evidência, tá ok? E o que deve ser ampliado, né? Bom, para responder com mais precisão se as ações estão sendo efetivas ou não, desde 2006, o Pacto de Saúde, né, o Pacto de Gestão e o Pacto pela Vida, que foi unificado em um Pacto de Saúde, indicadores têm sendo propostos e alterados ano a ano para tentar dar uma melhor métrica, uma melhor medida das ações de saúde. Os indicadores que estão vigentes no momento dizem respeito ao período de 2017 a 2021, em um total de 23 indicadores, sendo 20 indicadores universais e 3 indicadores específicos, ou seja, esses indicadores específicos variam conforme o contexto da cidade, tá ok? Da população.
Nos indicadores, nós iremos avaliar a atenção primária em saúde, no Brasil é chamada de atenção básica em saúde, as vigilâncias em saúde, os principais agravos e mortalidades, assim como a oferta das redes de serviço. Cada indicador, ele se comporta a partir da análise da meta e do resultado, tá ok? Então, a gente não vai apresentar aqui os 23 indicadores. É necessário que cada profissional de saúde e gestor acesse, baixe o relatório anual de gestão e o caderno referente à pactuação, o caderno de indicadores de 2017 a 2021. Por quê? Cada indicador possui método de cálculo específico. Cada indicador possui fonte de informação específica. Cada indicador possui interpretação do dado. Cada indicador ele está relacionado a uma dimensão, a um objetivo. Então, é necessário que haja domínio desses indicadores para a interpretação dos resultados. Olhar para o resultado de um indicador e relacioná-lo com sua meta, ou seja, com aquilo que é esperado pela gestão, tem que ser compreendido, primeiro, existem indicadores que são de aumento, existem indicadores que são de redução. Por exemplo, mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil é um indicador que o comportamento esperado é de redução. No entanto, alguns municípios e estados vêm apresentando uma curva crescente desse indicador. Como existe um resultado que é contrário à meta estipulada, é necessário compreender, analisar e discutir em relação também a outros indicadores para daí ampliar esta análise. Então, por isso, a sugestão de análise dos indicadores é necessário perguntar o seguinte, né? Quais são os indicadores que obtiveram sucesso, ou de aumento ou de resultado de redução esperado, conforme o esperado? Segundo, quais são os indicadores que ficaram próximo do esperado? Olha, eu não bati exatamente a meta, mas eu me aproximei da meta. Será que isso é considerado sucesso? Ou o que faltou? Será que isso é considerado satisfatório? E no próximo ano eu posso ter uma elaboração de uma meta mais próxima daquilo que é factível? Porque nem sempre um distanciamento da meta quer dizer insucesso no indicador ou fracasso. Desde que a meta ela possa ter sido elaborada com alguma fragilidade. Alguns gestores querem mudar o quadro rapidamente ou facilmente a sua situação de saúde. Por exemplo, eu vou querer reduzir a mortalidade por acidentes no trânsito de 3% para 1%. Será que isso é possível? Eu só consigo responder isso com clareza se eu observar a série histórica deste indicador. Caso não seja comprovado um comportamento de redução, mas sim de crescimento, qualquer redução percentual ela é um grande desafio. E ela necessita também não somente de ações de saúde. Lembrando, a saúde por si ela é finita. A saúde por si ela tem uma baixa resolutividade se ela não interagir com outros fatores, como a educação, seguridade social, alimentação, a própria segurança, saneamento básico, são fatores que interagem diretamente nas taxas de saúde, né? A agricultura, por exemplo, se a gente não avaliar a qualidade da água, se a área da agricultura não tiver atenta ao uso do manejo de agrotóxicos, pode influenciar até na taxa de mortalidade infantil. Se a gente não estiver atento à fiscalização sobre a qualidade da água e não relacionar este fator com as outras taxas, a gente pode não perceber o número crescente de pessoas internadas com hipertensão. No entanto, não observamos que o cloreto em determinada água tem aumentado devido a alguma atividade de mineração ou algum desequilíbrio, né? Algum incidente, alguma catástrofe, que venha a desregular todas as taxas. Por exemplo, um grande processo de imigração, né? Ou de êxodo, ou de saída de determinados estados, municípios ou países,
tendem a gerar uma grande modificação nestes cenários. Então, são coisas externas aos indicadores que vão gerar movimentos nesses números e que devem ser analisados para que seja compreendido esse cenário, né? Nós temos estados fronteiriços, eles têm que avaliar como é que está esse movimento de imigrantes e como isso pode impactar nas suas taxas de saúde, tá ok? Então, a sugestão de análise dos indicadores, ela tem que iniciar com a pergunta: quais são as ações que podem ter impacto nos indicadores? Segundo, quais são os indicadores relacionados? Existem indicadores que, se um indicador baixar ou diminuir, esperamos esse mesmo movimento em outros indicadores. Quais são os novos indicadores? Sim, esse pacto ele apresenta novos indicadores. Por exemplo, a gravidez não planejada na adolescência. Né? A gravidez na adolescência. Esse indicador ele é novo, ele não tem série histórica anterior. A menos que comece a se fazer esse cálculo. Mas esse indicador ele é do ano de 2017. Então, os indicadores novos eles têm dificuldades porque ele não tem uma base anterior. É necessário que a gestão não procure essa informação nos seus relatórios de gestão, mas faça esse mesmo cálculo com a mesma base de dados, aí sim, calculando séries históricas para começar a compreender qual é a tendência, qual é o comportamento desse indicador. E esses indicadores, é necessário compreender, por exemplo, em cenário estadual, você, gestor estadual, se os seus indicadores variam por região de saúde. Será que os valores municipais da região norte são iguais à região leste, à região sul, à região sudeste, região nordeste, noroeste? Por quê? Não somente pelo distanciamento da capital, mas compreender fatores como a oferta de serviços, acesso à cidade, economia, educação, fatores sociodemográficos, determinantes sociais que podem implicar no comportamento de um indicador. Então, trazendo também novidades do relatório anual de gestão, nós temos, agregado ao relatório anual de gestão, a programação anual de saúde do ano que está sendo analisado, com detalhamento de prioridade, objetivo, meta, resultado e unidade. Bom, a sugestão de análise do plano anual, da programação, né? Da Programação Anual de Saúde, a sigla é PAS, Programação Anual de Saúde, que acompanha agora, a partir de agora, o relatório anual de gestão. Será que as metas previstas foram realizadas? Porque essa informação está lá. As ações previstas contemplam um plano municipal de saúde, aí que é um plano maior, né, que é de 4 anos. Se existe relação entre as prioridades e resultados da programação com os indicadores do CISPACTO, quase ninguém vê isso. Será que aquilo que eu programei tem a ver com o meu resultado no CISPACTO? Outra coisa, qualquer relatório tem limitações. Então, vamos ver algumas das limitações deste relatório anual de saúde. Primeiro, o relatório anual de saúde ele não apresenta variações ao longo do ano, os valores são fechados. Então, a gente não consegue observar nenhuma análise de sazonalidade, porque são valores fechados. Segundo, não é possível analisar as ações em nível de complexidade, né? Atenção básica, média e alta complexidade. São valores cheios, tá ok? Então, outra coisa, não é possível segmentar a análise por equipe de saúde. Né? Quando estiver analisando o relatório municipal de saúde, relatório anual de saúde, não é possível analisar por distrito e nem por equipe, nem por unidades básicas de saúde. Por causa dessas limitações, sugerimos já algumas estratégias, tais como perguntar como está a análise do conjunto dos seus indicadores. Porque não podemos dizer que tivemos insucesso ou sucesso no ano de 2017, ignorando os anos anteriores. Muitos gestores somente fazem uma análise daquilo que é apresentado naquele conjunto de dados e não conseguem fazer a relação com os anos anteriores. É muito importante porque nenhum problema de saúde ele é imediato. Existe contextos anteriores que favorecem até a eclosão de surtos, tá ok? Então, é importante ao pesquisador, ao estudante, ao profissional de saúde, ao gestor, compreender, a partir de um raciocínio epidemiológico, esse movimento dos números.
que podem ser transformados em gráficos de linha, gráficos de barra, gráficos de coluna, pirâmides etárias, né? Diferentes tipos de representações gráficas e numéricas que nos ajudem a compreender essa oscilação. Segundo, como estão os dados do PEMAC por equipe? Lembrando, os dados do PEMAC ainda não estão disponíveis para o terceiro ciclo, mas o segundo e o terceiro ciclo estão disponíveis, tanto no eGestor quanto na página do PEMAC, tá ok? Quais são os resultados do seu PQAVS? Lembrando, tanto o PEMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade na Atenção Básica, quanto o PQAVS, que é o Programa de Qualidade, né, nas Vigilâncias em Saúde, são dois programas avaliativos por equipe, sendo que o PEMAC é por mês o resultado e o PQAVS é por ano, são ciclos diferentes. E aí surge um desafio. Será que é possível relacionar PEMAC com PQAVS? Por quê? O ator é o mesmo. O foco é o mesmo. É a equipe de atenção à saúde na atenção básica. Se o ator é o mesmo, quais são as estratégias? Eu não posso ter sucesso no PQAVS e não ter sucesso no PEMAC. Será que as minhas ações só estão indo bem para a vigilância e eu não consigo fazer uma boa passagem daquilo que eu aprendo na vigilância para a assistência, que é um ponto marcante da atenção básica em saúde? Lembrando, na nova redação da PENAB, né, PENAB de 2007, né, que surgiu com a portaria 2436 de 21 de outubro, que depois foi atualizada na portaria de consolidação número 2, ela apresenta, no conceito da atenção básica, integração com a vigilância. Então, eu não posso ter uma separação da análise dos dados do PEMAC com o PQAVS. Tá ok? Por último, como estão sendo realizadas as suas programações? Será que o seu planejamento de saúde tem levado em consideração todos esses valores? É uma boa pergunta. Avançando um pouquinho mais. Continuando a relação da atenção primária em saúde ou atenção básica com a vigilância. Como está a qualidade das suas informações? Por quê? Se eu não tiver uma boa qualidade das informações, os indicadores eles serão reflexos de uma informação frágil, que não vai refletir uma análise, a realidade que está sendo analisada. Segundo, quais são as análises, os tipos de análise que você tem feito? Terceiro, existe real interação entre as áreas? Quarto, quais são as ações planejadas conforme esta análise de dados? Será que o seu município, será que o seu estado, será que a coordenação da sua equipe ou do seu programa tem realizado seus planejamentos a partir de uma gestão baseada em evidência? É bom pensar nisso para o PSE, né, para a estratégia da família, para a saúde bucal, para o consultório na rua, para as equipes de EACs, para as novas equipes de atenção básica, as EABs, né? Será com o programa Mais Médicos, será que ele está sendo regido no seu município e no seu estado a partir de análise dos seus indicadores? Então já nos aproximamos do final, as considerações. O relatório anual de saúde, a sigla é RAG, não deve ser preenchido ou utilizado de forma cartorial, ou seja, somente como um instrumento que deve ser respondido a tempo, submetido ao Conselho Municipal de Saúde e publicado para que o meu município não seja visto como uma pendência documental. Isso é muito superficial. O poder do relatório anual de gestão ele é muito grande para o gestor que analisa, assim como para o pesquisador e profissional de saúde. Segundo, para fortalecer uma gestão baseada em evidência, é necessário alinhar a tomada de decisão a partir da análise das informações de saúde. Merri, em seus estudos, informa que a oferta de serviços de saúde não deve partir somente a partir do gestor, mas sim a partir da necessidade da população. Não somente da necessidade, mas também das possibilidades dessa população. E isso não é restrito à média complexidade, à atenção básica, inclusive na sua literatura, base na sua legislação, informa que o conhecimento da população deve nortear a oferta de serviços de saúde. E conhecimento da população é através dos estudos da territorialização, o perfil epidemiológico, né, daquela população, os dados sociodemográficos, e onde nós temos isso, nos indicadores e nos instrumentos de gestão.
Bom, para finalizar, qual é o envolvimento das coordenações e departamentos na elaboração dos RAGs? Será que o seu relatório anual de gestão ele é enriquecido por grupos de diferentes origens ou ele está restrito à escrita de uma só pessoa? Bom, quanto mais pessoas possam olhar a sua realidade, mais pessoas vão sugerir, questionar, criticar, propor e interagir para ter um RAG mais qualificado. É isso que se espera. Desta forma, nós terminamos a web de hoje.